A partir dali eu falei, meu, eu não quero mais salvar vidas na sala vermelha. Por quê? Salvar vidas na sala vermelha tá aos 45 do segundo tempo. Eu falei assim, eu quero salvar vidas antes. O que seria isso? Trazer a longevidade, qualidade de vida para o meu paciente. Ou seja, ele entender que ele tem que viver mais e deixar de chegar naquele momento. Que nem eu gosto de pegar muito nisso daqui. Ó. Qual é o paciente que mais chega na sala vermelha? É o que tá com dor. Chuta, a gente está dentro de uma sala vermelha aqui agora. Acabou de entrar o SAMU ali empurrando na porta. Qual é o paciente que chega mais na sala vermelha? O cara que está infartando, que sofreu acidente, que está com PA alta. Qual? Cara, acho que já falou todos aí. Ó, AVC, vou te falar, AVE. eu faço essa pergunta dentro da minha sala, porque vocês estão na área de saúde. Sim. As pessoas são leigas, vocês acertaram uma parte, eu vou explicar. A gente está numa sala vermelha, eu faço essa pergunta dentro do meu consultório diariamente para os meus pacientes. Sabe o que eles falam? Tiro, porrada, bomba, facada, politrauma. Eu juro, só sabe falar isso. E aí eu paro, eu faço assim, meu, é sério? Eu pergunto para todos, é raro alguém acertar. E aí eu falo assim, quem não está na área da saúde não sabe o que chega numa sala vermelha. E eu falo, o que chega na sala vermelha? 80% do que chega numa sala vermelha é infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, AVC. Ou seja, como que esse paciente chegou até isso? Aí a gente tem que pensar antes. Como que ele chegou a infartar? Como que ele chegou a ter uma AVC? Resolveu fazer uma reversa ali. Qual é o histórico de saúde desse paciente? Né? Justamente, qual é a patologia que ele já tinha, quais as comorbidades que ele já tinha, que doenças associadas ele vinha tratando e por que ele vinha tratando. E aí eu tava ali, o cara chegava infartado, vamos lá, trombolizar, ligar para a hemodinâmica, vamos fazer o cateterismo, AVC, vamos lá, ateplase, fazer a medicação, segura, liga para o neuro, vamos colocar ele, tem que drenar, é AVC ou AVCH, é hemorrágico, é isquêmico, tem que saber e conduzir o caso. Eu conduzia, legal. Só que o problema ali é que eu falo o seguinte, imagina que a maioria dos meus pacientes era um homem, que o homem sempre se cuida menos. A mulher vai no ginecologista. Aí o cara chegava... E aí ele chegava, o SAMU levava. Porque se você passar mal no meio da rua, o SAMU vai te levar pro SUS. Não interessa você ter um convênio top do Albert Einstein, Ciro Libanês. Vai levar pro SUS, é o hospital mais perto, corre pro médico. Aí chegava lá, o paciente olhando pra mim, doutor, eu tenho muito dinheiro, me transfere, eu tenho um convênio top. Eu falo, amigo, se eu te transferir daqui pro outro hospital... que aqui você é meu, você é um paciente que depende de mim. Se eu transferir você, eu sabe o que vai mudar daqui para o Albert Einstein? Eu já trabalhei no Albert Einstein, no Ciro Libanês, eu já trabalhei na Beneficência Portuguesa, eu falo, vai mudar só uma coisa, o colchão que você está dormindo aí, você está deitado. É o colchão que você está deitado. Só vai mudar isso. Porque aqui, quem vai conduzir o caso é o médico. Graças a Deus você está numa pessoa boa, eu estou preparado para salvar a sua vida, e assim, só reza, porque você tem que ter fé, fé que você vai melhorar. Eu sempre salvava? Não. Então, às vezes o paciente ia embora. Então, quando aconteceu isso comigo, o que eu decidi na minha vida? Eu falei assim, eu vou salvar vidas antes de chegar numa sala vermelha. Trabalhar com a prevenção. Trabalhar com a prevenção, perfeitamente. Conduzir o quadro para o pessoal ter mais longevidade. Aí eu falei assim, eu vou fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o paciente, ele é obeso? Vamos emagrecer. Para ele não ter uma síndrome metabólica, não virar diabético, não virar hipertenso. Se você parar num postinho agora e você ver as receitas do SUS, o Brasil é maravilhoso. Ele dá medicamento de graça. É maravilhoso. Quantos países fazem isso? E o pessoal reclama. E o atendimento também, né? E aí eu falo assim, eles conseguem conduzir uma coisa boa aqui dentro do Brasil, não ruim. Só que assim eu falo, a maioria da população chega no SUS e pega remédio de pressão e de diabetes. Pressão e diabetes. A maioria. É o hipertenso ou é diabético. Como que você chegou a ser hipertenso diabético? É essa que é a pergunta. Como que você chegou a ser hipertenso diabético? Você resolveu, então, tratar essa galera para que não chegasse lá, né? Com esse Perfeito. tipo de problema. E aí você juntou também com esse seu lado do esporte, né? Você curte esporte. Quando eu pensei nessa parte, eu sempre treinei. Você sabe, desde os 14 anos. Para quem não sabe aqui, o Rogério foi um dos meus gatilhos de gostar de musculação. Ele conduzia... Ele dava aula de axé lá também, né? Mas não era para falar essa parte. Eu ia era, falar que ele dava aula de alongamento, de balé. Eu tive academia de musculação por muitos anos e o doutor foi aluno nosso lá.
de adolescência para Foi, eu tinha 17 anos quando eu treinei lá. Eu lembro que numa época você já estava fazendo medicina, nas férias você subia, treinava um pouco e tal. Perfeito, né? eu subia porque a casa da minha mãe lá no Itaim, eu subia para casa dela, e aí eu falava, melhor academia era do Rogério, né? Do Itaim Paulista era academia mais 3 andares. Ele tinha uma academia de uma puta de uma estrutura top. Mais ou menos. Aí chegava lá, eu era duro, era o único cara que deixava eu treinar de graça. Né? Eu não tinha R$1, porque eu fiz a faculdade comendo miojo e steak. Eu comia miojo e steak porque era 49 centavos. O miojo 49 e o steak. Não tinha R$1 no bolso. E aí eu subia para São Paulo, meus amigos do Itaim Paulista. Mas aí o cara tava frangão nessa época? Ou já tava fortinho, ele sempre treinou, né, cara? Ele ficava me olhando sempre, desde aquela época. Não posso falar todos os detalhes, né? Mas aí então, aí vamos lá. Aí você já passou por essa fase aí difícil da sua vida, de muito trabalho, depois do problema de saúde. Depois você juntou um pouco com esse lado do insight que você teve, né? Falou, poxa, não quero mais trabalhar com o paciente na reta final, né? Eu quero cuidar das pessoas, quero cuidar dos meus pacientes para que não chegue nesse ponto, ou quando chegar, que chegue numa fase muito longe, numa velhice, né? Uma velhice bem longínqua, né? Então aí você juntou esse insight que você teve, você juntou com essa questão do esporte que você sempre curtiu. E aí você montou a sua clínica voltada ao quê? Emagrecimento, ao ganho de massa, para o cara magrinho também, né? Você não ia deixar uma parte do público de lado, né? Você queria resolver a questão, acho que imagino de primeira instância, assim, da pessoa que estava mais obesa, né? Estava mais gordinha, que isso vai interferir diretamente na saúde, né? Mas você também não queria deixar de lado o pessoal da estética, né? Como que foi essa parte aí? Funciona assim, quando tudo isso aconteceu que eu contei, em 2014 para 2015, eu fui convidado, então eu voltei, tinha tuberculose intestinal, estava tratando, tomei antibiótico durante 1 ano, porque para tratamento de tuberculose é um remédio que chama Cocicip, é etambutol, rifampicina e isoniazida. E aí você faz a associação desse medicamento e você tem que tomar ela durante 1 ano. Inclusive eu estou com um paciente, ele está com tuberculose cerebral. Ele faz acompanhamento comigo de reposição hormonal e tudo mais e está tratando tuberculose cerebral. E aí está bem, assim, tranquilo, fazendo tratamento e está muito, muito saudável. E aí, a partir daquele momento que eu estava tratando com antibiótico, eu tive uma deixa na minha vida. Eu fui convidado à diretoria de um hospital. E aí, o que me trouxe a diretoria? Quando eu fui lá para lá, eu parei de fazer aqueles plantões loucos, ia cuidar de 3 hospitais na correria. E aí, quando eu entrei no hospital, eu saí de todos os outros. Isso aqui fez eu largar todos os SUS, ninguém acreditava, porque eu tinha muitos médicos. Quando eu entrei nessa diretoria, eu decidi fazer medicina esportiva, pós-graduação, fui para nutriendocrinologia, nutrologia esportiva, fui emendando uma pós-graduação na outra. Eu fiquei 7 anos. E aí, eu estava no meio da pandemia, já fazia 7 anos que eu estava no hospital, a pandemia em 2020 para 2021. Eu no meio da pandemia, me chegando o paciente, eu estava acostumado com sala de emergência dentro do hospital, eu era diretor. Então chegando o quê? Só que eu visitava todos os quartos na enfermaria e UTI. Então chegava mais o quê? Infarto e o AVC. E aí eu comecei a perceber que no meio da pandemia não chegava mais esse paciente. Porque o paciente também não estava fazendo mais exercício, estava fazendo mais nada, não estava com estresse, o estresse que é uma doença horrível. Então ele estava dentro de casa e aí ele pegava mais Covid. O que mais chegava no hospital era Covid. E eu comecei a perceber que estava tendo muito paciente ali, Covid. E aí eu falei assim, vamos salvar as vidas dentro da área da Covid. Só que existia protocolo? Não. E aí eu comecei a entender que médicos começaram a receitar medicações que não existia um protocolo certo. E aí eu percebi uma coisa, que tinha muito recém-formado também, que saía de faculdade e que estavam trabalhando loucamente. E aí um certo dia, foi o dia que eu decidi ir para a área do emagrecimento que você me perguntou. Eu parado dentro da minha sala, que eu era diretor, entrou a enfermeira, doutor, preciso falar com você. Eu falei, claro. Aí ela entrou, e aí ela falou assim, a médica que está lá na sala de emergência, ela não está entubando a paciente, está saturando 60%. Tem como você avaliar? Eu falei, pô, abaixo de mim tinha um coordenador, abaixo desse coordenador chegaria a plantonista, e ela é uma médica. Se ela pegou uma sala de emergência, ela tem que conduzir o quadro. Eu subi lá,
Quando eu fui avaliar a paciente tinha que ser entubada, eu peguei a enfermeira e falei, vai ambulando. Aqui, ó, deixa a paciente aí, pelo menos vias aéreas. A primeira coisa que a gente sabe de um ACLT, um ATLS. Então, assim, comecei a conduzir o carro, cheguei na médica e falei, amiga, vem cá, minha colega, você não vai entubar? Aí ela virou assim, eu não sei entubar. Eu falei, você o quê? Ela, não sei entubar. Eu falei, você não sabe entubar? Você pegou um plantão de emergência e você não sabe entubar. Eu falei, então vai embora. Se fosse a minha mãe aqui, eu te mataria. E aí, pelo menos chamar alguém, né, para fazer o trabalho. O ela enfermeiro ficou também desesperada, faz. porque ela pegou. Não, o enfermeiro não pode. não pode, Entubar não pode. é apenas o médico.